A exceção de pré-executividade na execução fiscal. A execução fiscal é um procedimento utilizado pelo Estado para cobrar judicialmente créditos tributários não pagos. É de extrema importância que os empresários estejam cientes dos instrumentos jurídicos disponíveis para contestar a cobrança, como a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é uma ferramenta que permite ao devedor questionar eventuais irregularidades presentes no processo de execução fiscal, sem a necessidade de apresentação de garantias ou de ajuizamento de uma ação autônoma. Ela se baseia no princípio do contraditório, garantindo ao executado a oportunidade de defesa antes da penhora de seus bens. Para utilizar a exceção de pré-executividade na execução fiscal, é necessário estar atento nos fundamentos jurídicos que a embasam. Em primeiro lugar, é crucial verificar se o débito está devidamente constituído, ou seja, se a cobrança foi feita de acordo com as normas legais. Além disso, é possível questionar a existência de prescrição, ilegitimidade passiva, nulidades processuais, entre outros aspectos. O passo a passo para a utilização da exceção de pré-executividade na execução fiscal envolve inicialmente a análise minuciosa do processo de execução, identificando qualquer irregularidade que possa ser alegada por meio desta exceção. Em seguida, é necessário elaborar uma petição fundamentada, detalhando as questões jurídicas a serem questionadas. É recomendável buscar a assessoria jurídica de um escritório especializado, como o Rafael Fernandes Advogados, que possui ampla experiência na área do direito tributário. Os advogados poderão orientar de forma precisa e estratégica o empresário, garantindo uma atuação eficiente na utilização da exceção de pré-executividade e na proteção dos interesses do devedor. É comum surgirem questões de ordem pública, que são aspectos que afetam o interesse público e poderiam ser observados pelos juízes, mesmo sem a provocação das partes. Essas questões têm um impacto direto nas execuções fiscais e são fundamentais para garantir a legalidade e a justiça nas cobranças realizadas pelo Estado. As questões de ordem pública na execução fiscal podem incluir, por exemplo, a observância do devido processo legal, a verificação da regularidade dos atos administrativos que deram origem à dívida, a análise da prescrição do direito de cobrar o crédito tributário, entre outras matérias processuais. As questões de ordem pública podem ser levantadas de ofício pelo juiz, ou seja, ele deve observar e aplicar as normas que sejam favoráveis ao devedor, mesmo que não tenham sido alegadas. Porém, é importante que o devedor as alegue de forma clara e precisa, chamando atenção para a nulidade. Assim, as partes também podem suscitar questões de ordem pública no processo de execução. Nesse caso, é fundamental uma boa assessoria jurídica capaz de identificar as questões pertinentes ao seu caso e formulá-las de maneira correta e fundamentada. Contar com o auxílio de um escritório especializado como o Rafael Fernandes Advogados pode fazer toda a diferença, uma vez que sua equipe de advogados especializados em direito tributário possui o conhecimento e a expertise necessária para identificar e argumentar as questões de ordem pública de forma estratégica. Algumas questões de ordem pública são muito relevantes, como passaremos a expor. Prescrição do crédito tributário. É uma questão de ordem pública que pode ser levantada pelo devedor caso o prazo de prescrição para a cobrança do débito tenha sido ultrapassado. O prazo pode variar conforme a natureza do tributo e o tipo de cobrança, sendo geralmente de 5 anos, e é essencial que o empresário esteja atento para não perder a oportunidade de alegar a prescrição como uma defesa válida. Ausência de notificação do devedor. A falta de notificação prévia ao devedor antes da instauração do processo de execução fiscal é uma questão de ordem pública que pode ser alegada como irregularidade. A notificação é um direito fundamental do devedor e a sua ausência pode acarretar a nulidade do processo por não respeitar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexistência do crédito tributário. É possível alegar a inexistência do crédito tributário como uma questão de ordem pública caso haja alguma irregularidade no lançamento ou na constituição do débito.
Nesses casos, é fundamental que o empresário possua documentos e provas suficientes para embasar essa alegação, o que poderá ser obtido junto à sua contabilidade. Ilegitimidade passiva. A ilegitimidade passiva é outra questão de ordem pública na execução fiscal que pode ser alegada pelo empresário. Ela ocorre quando o devedor está sendo cobrado de um débito que não é de sua responsabilidade, seja por um equívoco da autoridade fiscal ou pela transferência do negócio. Esses são apenas alguns exemplos de questões de ordem pública na execução fiscal. É importante ressaltar, mais uma vez, que a identificação e a correta alegação dessas questões demandam o auxílio de um advogado especializado. Gostou desse vídeo? Então não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal. Visite também o nosso blog, Dívida Express, o guia completo para reestruturar as dívidas da sua empresa. Até breve!